A gente acorda, pega o celular, vê aquele monte de notificação, né? E aí a gente entra nas redes sociais e em questão de minutos nós acessamos notícias sobre o mundo, sobre o tempo, fofocas, memes, vídeos de bichinhos fofos, né? Dica de filme, livro. Isso quando nós não acompanhamos, né, a rotina matinal perfeita do influencer XYZ, a dieta fitness de uma blogueira ali famosa, o novo creme para finalizar o cabelo que está viralizado, por que não, né? O look perfeito para ir àquela festa no final do mês. Nós vemos gente discutindo o relacionamento de famosos, avaliando o último vídeo polêmico de alguém, falando qual é o treino melhor, o melhor tratamento para dor nas costas, né? Aquele que de fato funciona. E o resultado, você mal acorda e a sua mente já acessou ali inúmeras coisas, situações, informações. É ou não é verdade, gente? E como se tudo isso, né, já não bastasse ali, como se não bastasse todo esse bombardeio matutino de informações, nós continuamos nesse ciclo acelerado, né, durante todo o resto do dia. Então é aquele podcast que você deixou para ouvir depois, né, para assistir depois, informações, né, que você está lendo sobre o mundo, sobre o dia a dia, aquelas inúmeras mensagens e áudios de amigos, de parentes, né, do trabalho que você precisa ouvir, responder. Aquela pausa para rolar o feed de notícias, né, ali na sua timeline. Ou aquelas roupas que você deixou na sua sacola e decidiu comprar. O resultado do exame que você realizou e que saiu e você precisa resolver, a viagem que você precisa planejar, o roteiro. E mais uma vez, o que nós temos, gente? O excesso, né? Hoje nós podemos dizer que somos hiperconectados, né? E resumindo, nós nunca tivemos tanto acesso a tudo, né? Então, a informações, a entretenimento, a comida, compras. Mas a pergunta que eu quero fazer é: já que nós temos acesso a todas essas coisas, por que não estamos mais satisfeitos com a vida? Porque se a gente tem mais conforto, mais possibilidade, mais opções, né? Por que ainda assim nós não nos sentimos satisfeitos com elas? Pois é, a gente costuma achar que o problema é a falta de tempo, falta de dinheiro, falta de motivação, mas na maioria das vezes o problema real talvez seja o excesso, né? O excesso de estímulos, de escolhas, de compromisso, de ruído. Se você que está me assistindo tem mais de 30 anos, vai entender a analogia que eu vou usar agora, tá? Quem aqui já passou 20 minutos procurando um filme na Netflix ou qualquer outra plataforma, né, de streaming aí e acabou desistindo sem assistir nada? Presente. Mas antigamente, né, quando a gente alugava um DVD, eu sou da época ainda mais antiga que eu sou da época da fita, né? E eu ainda precisava rebobinar essa fita antes de entregar, porque senão eu pagava uma multa. Nessa época, né, era assim. Ou a gente alugava, né, ou esperava o filme ali passar na televisão. E normalmente a gente assistia até o final, né? E assistíamos ele, fosse bom ou ruim, né? Eu já aluguei, paguei por isso, vou assistir. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje você termina uma série ou às vezes, não gostei, não vou mais assistir. E antes mesmo ali dos créditos acabarem, né? A plataforma já está te sugerindo outra. Você assiste a um vídeo, né? E imediatamente aparece o próximo. Agora aqui na tela, às vezes já aparece, né? A própria plataforma te indica outro vídeo. Você termina um Reels ali e o dedo já desliza para outro sem nem perceber. Parece que existe uma urgência, né, constante para consumir mais, ver mais, conhecer mais. E curiosamente, gente, quanto mais a gente consome, menos vivemos aquilo de fato.
Ou, né, quando a gente era criança, uma outra analogia que eu quero trazer, ou quando eu era criança, né, vai depender da sua idade, a gente comprava um rolo de filme, né, que tinha ali, filme para máquina fotográfica, né, que tinha ali de 24 a 36 fotos, se eu não me engano, né, e a gente pensava em cada clique, né, porque ia acabando. Hoje a gente tira ali 300 fotos em um passeio e muitas vezes nós não gostamos da maioria, né? Ou nem olhamos nenhuma depois. Só às vezes, quando a gente quer relembrar, quando a gente quer fazer aquele post, né, para lembrar algumas coisas. Então, quantas, né, despertam ali uma lembrança profunda? Muitas vezes essas fotos ficam perdidas na galeria do celular, né, substituídas ali pelas próximas 300 fotos que virão. Parece que quanto mais registros nós fazemos da vida, menos presente parecemos estar nela. E aí, você faz sentido? Você concorda com isso? Não? Você observa isso? E percebe, né, como isso vai moldando a forma como nós vivemos. Nós nos acostumamos a trocar de experiência, sabe? Antes mesmo de extrair dela tudo que ela poderia nos oferecer. E experiências importantes, gente, não entregam tudo ali na primeira vez, né? Algumas só aparecem com o tempo, só aparecem quando você permanece, quando você revisita um livro, quando você conversa novamente sobre um filme com aquela pessoa, quando você volta ao mesmo lugar, quando pratica a mesma habilidade várias vezes, quando você dá espaço para que aquilo crie raízes, né, dentro de você. Entenda, a gente precisa dessa repetição para consolidar aprendizado e para criar conexões mais profundas, né? Não é apenas um contato com uma experiência que transforma alguém, mas é o tempo que ela permanece sendo elaborada, sendo vivenciada, sendo de fato vivida, né? Quando tudo é muito rápido, muito intenso e imediatamente substituído por outra novidade, a gente até recebe, né, o estímulo, mas nem sempre a gente constrói um significado. Talvez seja por isso que tanta gente hoje viva, né, cercada de entretenimento e ainda assim se sinta vazia, porque nós estamos talvez colecionando muitos estímulos, né, mas não necessariamente experiências. Nós estamos acumulando informações, mas não necessariamente conhecimento. Nós estamos vivendo muitos momentos, mas poucos deles, né, permanecem ali tempo suficiente para de fato nos transformar. E eu acho que essa, né, é uma das maiores armadilhas, talvez, do excesso. Ele nos dá a falsa sensação de que estamos aproveitando muito a vida, né? Quando na verdade muitas vezes nós estamos apenas passando por ela ali em alta velocidade. Não falta intensidade, né? Falta presença, talvez. Falta contemplação, falta permanência. Porque algumas das melhores experiências da vida não acontecem quando você encontra algo novo. Elas vão acontecer quando você fica tempo suficiente ali para descobrir a profundidade daquilo que você já encontrou. Faz sentido, gente. Estão, né, tendo algum insight? Compartilha aqui comigo nos comentários, né? E talvez seja exatamente aí que mora o problema, né? Não é que conhecer coisas novas seja ruim, não. Viajar é maravilhoso, assistir a um filme novo é gostoso, né? Aprender algo diferente faz parte ali da vida. A questão é quando uma novidade substitui a outra tão rapidamente que a gente não dá tempo para viver nenhuma delas ali de verdade, sabe? E a grande questão aqui é que nós ouvimos frases como aproveite mais a vida, viva intensamente, né? Saia da sua zona de conforto, colecione experiências, viaje mais, faça mais cursos, leia mais livros, conheça mais pessoas, não perca nenhuma oportunidade. E antes que alguém entenda errado, tá? Eu não tô dizendo que essas coisas são ruins. Pelo contrário, tá? Experimentar coisas novas, né, faz parte do crescimento humano. Nós precisamos disso, tá? O problema começa quando a gente transforma isso em uma obrigação.
como se viver bem, né, significasse viver cada vez mais coisas o tempo todo. Parece que nós entramos em uma corrida silenciosa, onde sempre existe uma nova experiência esperando por nós, né? Se você terminou um curso, você já deveria estar começando outro, né? Se você conhecer um lugar, já deveria planejar a próxima viagem. Se alcançou uma meta, já precisa definir outra, né? Existe uma sensação constante de que nunca é suficiente, percebe? O problema não está na sua próxima meta, nós temos que ter meta, isso nos mantém vivos, ativos, mas será que você tem aproveitado as conquistas, o que você já realizou, né? Ou você vive nessa constância, sensação de não foi suficiente, qual que é o próximo? O que eu preciso fazer agora, né? Então parece que sempre nós estamos ali atrasados, né, em relação ao que ainda a gente poderia estar vivendo. E talvez a pergunta que a gente precisa fazer não seja como eu posso viver mais experiências? Talvez a pergunta seja: será que eu estou vivendo profundamente as experiências que eu já tenho? Porque existe uma diferença enorme entre acumular experiências, né, e experimentar uma experiência de verdade. Hoje nós acumulamos restaurantes, acumulamos séries, acumulamos livros começados e nunca terminados. Quem nunca? Eu já. Cursos comprados e nunca concluídos, né? Vídeos salvos para assistir depois, lugares que eu salvo para visitar e conhecer depois, conteúdos consumidos. Mas será que nós estamos permitindo que alguma dessas coisas realmente nos transforme? Às vezes, né, a gente confunde intensidade com quantidade. E a gente acredita que uma vida rica é uma vida cheia de acontecimentos, né? Quando talvez uma vida rica seja uma vida cheia de presença. E na prática é como se nós estivéssemos olhando para a próxima montanha, né, antes mesmo de apreciar a paisagem da que acabamos de subir. Então a conquista, ela meio que perde o brilho muito rápido, porque nossa atenção já foi sequestrada pelo próximo objetivo, entende? Percebe? Né? E isso cria um ciclo muito perigoso. Quanto mais buscamos experiências para preencher essa sensação de vazio, menos tempo damos para que qualquer experiência crie significado. E aquilo que não cria significado dificilmente gera satisfação duradoura. Entende? Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas têm a sensação de estar fazendo muito e vivendo pouco, né? Elas na verdade, não estão, né, cansadas ali porque elas vivem demais. Elas estão cansadas porque quase nunca permanece tempo suficiente em uma experiência para que essa experiência, né, de fato ali seja vivida, sabe? Seja processada, seja percebida. Eu acho que um dos maiores desafios, né, da nossa geração não é aprender a fazer mais, é reaprender a permanecer, a aproveitar o que já se tem feito, né? É permanecer em uma conversa sem olhar para o celular, por exemplo. É permanecer em um livro sem pensar no próximo, né? É eu grifar, é eu degustar aquele livro, é eu anotar, rabiscar. Ou a nossa dificuldade é permanecer em um relacionamento sem viver procurando alguém melhor, né? É óbvio, a gente precisa estar em uma relação, avaliar se faz sentido, avaliar se aquele relacionamento está me trazendo coisas positivas, se está agregando em algo ou se está me definhando. Óbvio, isso precisa ser feito, né? Mas a gente também precisa entender que não é aquela paixão aguda a todo momento, que há momentos de calmaria, que há momentos sim de conflitos. A gente precisa também aprender a permanecer em um momento sem sentir a necessidade de registrá-lo, de compartilhá-lo ou de substituí-lo por outro, né? Porque talvez a vida não esteja nos pedindo mais experiências, talvez ela está pedindo mais presença, né? Talvez a vida ela não esteja te cobrando de ler um livro por mês, mas de pegar um livro e lê-lo com calma, degustar, como eu disse, refletir, exigindo que você faça ali pausas estratégicas na leitura, né, para pensar, para questionar, para discutir com outras pessoas. Me conta, né? Coloca aqui nos comentários há quanto tempo que você não pega um bom livro
e grifa as páginas, faz anotações, vivencia a história, usa a imaginação para visualizar o roteiro que está sendo lido. Você saberia me dizer qual foi o tema e as reflexões do último livro de cabeceira que você leu, né? E aí? Ou ele apenas foi mais um livro para você tirar aquela foto, né, no fim do ano e postar mostrando ali o tanto de livro, a pilha, né, de livros que você leu neste ano de 2026. E mais uma vez, não é que ler vários livros seja ruim. Nós precisamos sim ler mais. Mas quantos desses livros de fato te proporcionou um conhecimento duradouro? Quantos te proporcionaram experiências verdadeiras? Entende a reflexão que eu quero trazer? Será que esse não é o motivo pelo qual as pessoas têm o dia cheio, mas vazio ao mesmo tempo? Existe uma palavra, né, que hoje parece até perder valor: familiaridade. A gente vive em uma época que valoriza tanto o novo que, sem perceber, né, a gente começa a acreditar que aquilo que já é conhecido deixou de ser interessante, sabe? Mas, curiosamente, a maior parte das experiências mais significativas da nossa vida nasce justamente da repetição. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Quando eu comecei a treinar na academia, eu chegava completamente perdida, né? Eu não sabia onde estavam os aparelhos, né? Eu saía ali procurando as máquinas, perguntava pro professor como é que fazia cada exercício, fazia os exercícios e ó, ia embora. Era só mais um lugar, né, onde eu precisava frequentar ali. Mas, conforme os dias foram passando, algumas coisas começaram a mudar, né? Então eu já sabia exatamente onde ficavam os equipamentos. Eu descobri qual canto da academia eu mais gostava de fazer meus exercícios livres, né? Eu comecei a cumprimentar a recepcionista, a conversar com algumas pessoas que treinavam sempre no mesmo horário que eu. Depois de um tempo, a gente criou até um grupo no WhatsApp. Hoje, quando alguém falta por muitos dias, né, as outras pessoas já perguntam se está tudo bem. A gente comemora as conquistas um dos outros, né, incentiva quem está desanimado e percebe até quando alguém não está em um dia bom, não está em um bom momento. Percebe como aquilo deixou de ser apenas uma academia, né? Não foi um lugar novo que proporcionou isso. Foi o tempo, foi a repetição, foi permanecer tempo suficiente para que aquele ambiente deixasse de ser apenas um espaço físico e se transformasse em um lugar de pertencimento, né? E talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa geração, né? A gente troca de série antes de terminar a primeira. Troca de livro antes de mergulhar na história, troca de restaurante porque abriu um novo, troca de academia porque apareceu outras mais modernas, troca de aplicativo, de hobby, de rotina. Estamos sempre procurando a próxima novidade, mas quase nunca permanecemos tempo suficiente para que alguma experiência amadureça, né? E experiências profundas precisam de tempo. Vínculos precisam de repetição. A familiaridade faz com que você deixe de apenas de consumir ali momentos, né, e comece a habitá-los, sabe? Porque existe uma diferença enorme entre passar em um lugar e pertencer a ele. Entre conhecer pessoas e construir relações, entre viver acontecimentos ali, criar memórias. Faz sentido, gente? A satisfação, né, mais duradoura não costuma vir dessas explosões iniciais de novidade, né? Ela nasce quando existe um envolvimento, significado, conexão. E essas três coisas, elas não aparecem, né, em 5 minutos. Elas precisam de continuidade. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas hoje, né, dizem se sentir mais vazias, né? Elas dizem que sentem um vazio muito grande. Não porque lhes faltem experiências, mas porque quase nunca, né, nenhuma dessas experiências dura um tempo suficiente para criar ali raízes, né? Nós, mais uma vez, estamos colecionando os momentos, mas estamos deixando de construir histórias. Estamos acumulando novidades, mas perdendo a oportunidade de desenvolver intimidade com os lugares, com as pessoas e até com nós mesmos, né? E eu acho que no final das contas, talvez viver mais intensamente
não tenha tanto a ver com experimentar cada vez mais coisas. Talvez tenha muito mais a ver com permanecer tempo suficiente ali para que você consiga descobrir a profundidade daquilo que você escolheu viver, né? Esses dias eu vi um post de uma corredora que eu acompanho e ela estava falando, demoraram tantos anos ou tantos meses para emagrecer, demoraram tantos meses para eu conseguir correr 5K, demoraram tantos anos para eu conseguir correr uma maratona. Então, percebe? Se ali no primeiro dia que ela tentou correr os 5Ks, ela não desse conta e ela parasse, e ela não fosse aos poucos, ela chegaria a uma maratona? Ela precisou permanecer, precisou passar pelo processo, precisou de experiências, de técnicas, de aprimoramento. Eu mesma, né, tenho vivido um pouco isso na prática. Eu comentei sobre o exemplo da academia, mas eu poderia, por exemplo, falar, né, de muitos outros lugares, tá? E eu quero citar em particular algo que eu tenho feito, né? Aqui na minha cidade existem vários lugares onde eu poderia caminhar, por exemplo, né? Onde eu poderia talvez pegar o carro e ir para um parque, Parque Ibirapuera, Vila Lobos, enfim. Mas tem um específico, uma pista de caminhada específica, né? Simples, para a qual eu sempre volto. Né? E não é porque ela é a mais bonita ou a mais moderna, é porque com o tempo ela deixou de ser apenas uma pista de caminhada, sabe? Lá eu caminho, gente, cercada por verde dos dois lados, né? Enquanto eu tô andando ali, de repente aparecem vacas, bois, cavalos. Esses dias apareceram uns bichinhos, eu não sabia se era filhote de capivara, eu fiquei, que é isso? Né? Borboletas de várias cores, pássaros, tá? Inclusive, eu sempre brinco, né? Quando eu vou descer para fazer minha caminhada, eu falo assim, ó, eu tô indo lá para minha fazenda, eu tô indo ver como é que tá minha fazenda. E é engraçado, porque eu realmente já espero encontrar aqueles animais lá, né? Às vezes eu fico encarando as vacas, encarando não, né? É um modo que eu tenho de contemplar. E aí elas olham assim para mim e eu fico com um certo receio, né? Eu falei, gente, será que elas vão correr atrás de mim? Aí eu pratico a corrida já já. Mas entende, né? E quando elas não estão lá, eu sinto falta, né? Olha como isso é curioso. Tem também, né, um pequeno parque ali, né, onde as crianças brincam, né? Tem alguns aparelhos onde alguns idosos fazem exercícios logo cedo, né? E as mesmas pessoas que caminham todos os dias, né, naquele horário ali é que eu vejo, entende? Então no começo era apenas desconhecidos. Depois comecei a dar bom dia para um, para outro. Com o tempo, algumas conversas surgiram naturalmente, né? Eu, inclusive, já ouvi histórias de superação, sabe? De pessoas que superaram o câncer, de pessoas que tinham questão com obesidade e conseguiram emagrecer com a caminhada, com a corrida. Percebe o que aconteceu ali, né? Aquilo deixou de ser simplesmente um lugar onde eu vou cumprir uma tarefa para cuidar da minha saúde, né, física e mental. E, e, é, é, e óbvio, né, a caminhada ela continua sendo importante ali para o meu corpo, mas ela passou a ser muito mais do que isso, né? Ela virou ali um lugar de refúgio. Quando eu tô ansiosa, por exemplo, muito agitada, muitas vezes é para lá que eu vou. Né? E enquanto eu caminho ali, eu converso com Deus, eu reflito sobre a vida, eu observo as árvores balançando com o vento, eu sinto aquele sol morno da manhã tocando a minha pele. Ai, como aquilo me acalma, gente. Eu escuto os pássaros, né? Eu deixo de apenas passar por aquele lugar e eu começo de fato a estar presente nele. Entende? E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente hoje. A gente acredita que precisa de mais uma viagem, mais um restaurante, mais um curso, mais um livro, mais um Reels, mais um conteúdo, mais uma experiência inédita para finalmente sentir que estamos vivendo. Mas será que o problema é mesmo a falta de novidade, gente? Ou será que a gente simplesmente não está conseguindo permanecer tempo suficiente em nenhuma experiência? Será que a gente, né, não está conseguindo contemplar? A gente não está conseguindo estar presente
né? Para que realmente aquela experiência faça parte da nossa história. Porque as coisas mais marcantes da nossa vida, né, quase nunca surgem no primeiro contato. Inclusive, a primeira vez que eu falei, vou descer lá nessa pista para caminhar, gente, o percurso a pé até chegar essa caminhada, para mim já era uma caminhada. E eu simplesmente ia até lá. Quando começava a pista de caminhada, eu falava, acabou, vou subir. E eu me irritava só de pensar em descer lá, porque eu falava, mas até chegar naquela pista, eu já fiz a minha caminhada. Com o tempo, o percurso até lá se tornou fácil para mim, se tornou leve, e aí eu andava mais, ia um pouquinho mais para frente. Percebe? Então, gente, a gente precisa entender que essas experiências, que essa contemplação, que esse viver de fato nasce da repetição, da familiaridade, da convivência, do tempo. É assim que um lugar comum vira um lugar especial, percebe? É assim que um desconhecido vira um amigo. É assim que uma simples caminhada vira um momento de paz, de leveza, de relaxamento. É assim que uma rotina deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a carregar significado. Talvez a vida não esteja pedindo que você viva mais experiências, não pelo menos nesse momento. Talvez ela esteja pedindo que você, né, viva melhor as experiências que você já tem. Porque no fim das contas, a felicidade dificilmente está escondida na próxima novidade. Ela costuma aparecer quando a gente desacelera o suficiente para perceber a riqueza que existe no ordinário. E talvez seja esse o maior preço do excesso, né? Ele nos faz acreditar que a vida está sempre no próximo lugar, na próxima conquista, na próxima experiência, enquanto o momento que realmente poderia nos transformar está acontecendo agora, né? Só que aí ele passa desapercebido, porque nós já estamos pensando no que vem depois. E essa, para mim, é a grande reflexão, né? A vida não é feita de grandes eventos o tempo todo. Ela é feita principalmente desses dias comuns, né? E se nós não aprendermos a encontrar beleza, presença e significado neles, nenhuma quantidade de novidade será o suficiente para preencher esse vazio. Porque o que dá profundidade à vida não é a quantidade de experiência que acumulamos, mas a qualidade da presença que levamos para cada uma delas. Se a gente tem mais conforto, mais possibilidade, mais opções, porque ainda assim nós não nos sentimos mais satisfeitos. Gente, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.